Hoje eu vou apresentar para vocês o longo processo que o livro passa, desde a chegada dos originais até chegar no leitor. Vamos lá? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Natividade, nosso canal para falar de tradução, mercado editorial, livros e outras coisas mais. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para fazer isso agora, já deixa o like de vocês e deixem perguntas e comentários aqui embaixo. Como eu disse para vocês, hoje eu vou apresentar resumidamente o processo editorial como um todo, desde a chegada de um original estrangeiro na editora até o livro ficar pronto para ir para a livraria e finalmente chegar ao leitor. Mas antes disso, eu quero fazer 5 observações para vocês, tá bom? Como é um conteúdo muito grande, porque a gente pode ter até 15, 16 etapas, dependendo do livro, eu vou ter que dividir o vídeo em 2 partes ou mais. Em segundo lugar, pode ter variação de nome, de tarefa e de etapa de uma editora para outra. Eu vou procurar mostrar os sinônimos, mas vou usar a nomenclatura que eu costumo usar, tanto quando eu trabalhei no GEM, quanto eu usava na Campus também, que foi onde eu aprendi tudo. É importante dizer que eu vou falar só sobre a produção editorial em si. Eu não vou falar do antes, tipo contratação, agenciamento, não vou abordar isso aqui, precificação, e nem o que acontece depois, a parte comercial, distribuição, marketing, tudo isso tá fora desse planejamento inicial. E eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês de um texto que eu escrevi sobre o mercado editorial no blog da Calliope Soluções Editoriais. Então, quem quiser dar uma olhada lá, fiquem à vontade. E por último, eu vou deixar também o link para o meu LinkedIn para vocês verem como eu organizo o meu currículo e para vocês me conhecerem melhor também como profissional. Então, vamos começar agora? Na maior parte das editoras, quem cuida do processo editorial é o produtor ou produtora editorial. Esse profissional pode receber outros nomes, como assistente editorial, analista editorial, editor assistente, enfim, mas independentemente do nome utilizado, esse é o profissional que vai cuidar de todas as etapas do livro, desde a escolha do tradutor até o fechamento do PDF para gráfica. Então, como eu disse antes, eu vou considerar aqui para esse vídeo uma obra estrangeira. Então, obviamente, a primeira etapa vai ser a de tradução. O produtor editorial, ele recebe o original estrangeiro, ele dá uma olhada, analisa, faz cronograma e tudo e vai escolher os profissionais que vão trabalhar nessa obra. Em geral, ele já tem um grupo de tradutores com quem ele costuma trabalhar. E aí ele vê qual o perfil que se adequa mais àquele tipo de obra. Se é um romance histórico, se é uma ficção científica, se é um livro juvenil, enfim, ele vai escolher o tradutor ou tradutora para esse livro e vai passar para esse profissional com algumas observações. Se por acaso a produção dele aumentou de repente, ou se todos os tradutores com quem ele costuma trabalhar já estão envolvidos em outros projetos e ele não quer furar a fila de ninguém, ele pode pedir indicações e aplicar um teste, como aconteceu comigo semana passada, e que foi ótimo. Eu fiz o teste, passei e já estou com um trabalho novo. Depois que o produtor editorial manda o livro para tradução, esse livro meio que some do radar dele até quase chegar ao prazo de entrega. Por isso que ele gosta de trabalhar sempre com as mesmas pessoas, porque ele já tem uma relação de confiança com essas pessoas. Sabe que não vai atrasar, conhece a qualidade do trabalho e etc. E aí, quando chega o momento de entregar a tradução, é que ele vai começar a repensar esse livro, né? Ele vai retomar o planejamento. Depois que a gente entrega a tradução, em geral, na maioria das editoras, na maioria dos casos, o tradutor só vai ter acesso de novo ao texto dele quando o livro já é lançado, o que na minha opinião é uma grande pena. A gente perde muita oportunidade de troca e de explicações, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Depois que o livro chega da tradução, em geral ele segue para o copydesk, mas dependendo do livro, se for um livro muito técnico, se for um livro universitário, ele pode precisar de uma coisa que a gente chama de revisão técnica. O que é a revisão técnica? É uma revisão feita por um profissional ou um professor de
de uma determinada área de conhecimento. Então, se eu estou trabalhando num livro, enfim, aborda muito, sei lá, Fórmula 1, digamos, e tem muitas coisas de engenharia, de carro e tudo, pode ser necessário que um profissional dessa área veja para ver se não tem nenhuma besteira ali, para ver se os termos estão adequados com a terminologia usada dentro desse campo, até para dar uma verossimilhança e um realismo para o texto. E nos casos de livros realmente técnicos, como livros de medicina, de informática, livros científicos, técnicos e profissionais, realmente é necessário, se for usado um tradutor que a gente chama de tradutor leigo, é necessário que um profissional da área realmente revise tudo para fazer as devidas adequações de terminologia e para ver se não houve algum erro de interpretação e de entendimento do tradutor na hora do processo tradutório. Então, obviamente, esse profissional de uma área específica, ele não trabalha na área editorial. E eu já tive chance de trabalhar com alguns editores, com alguns revisores técnicos, até porque eu trabalhava muito com livros técnicos e de medicina. E é muito engraçado porque eles sempre subestimavam o trabalho, achavam que ia ser uma coisa rapidinha, uma leitura rápida, e eles se deparavam com tantas questões e nível de detalhes que surpreendia eles. E eu acho isso muito interessante, porque a maioria das pessoas não tem noção de como trabalhar com o texto. É difícil, independentemente da tradução ter sido boa ou não. O revisor técnico ele vai fazer um ajuste fino ali e pegar, muitas vezes, alguns erros de compreensão. Então, o texto traduzido e revisado já pelo revisor técnico, quando for o caso, vai para o COP 10, que também é conhecida como revisão de redação e preparação de originais. Esse profissional, ele é responsável por várias coisas. Primeiro, ele faz um cotejo com o original. Ele vê se o tradutor realmente traduziu todas as partes do texto, se não cometeu nenhum salto. Se sentir à vontade, ele pode até traduzir o salto ou ele indica para a editora encaminhar para o tradutor para ele traduzir. Ele é responsável também pela clareza e coesão textual, por questões gramaticais, tipo concordância verbal, nominal, pontuação, padronizações gerais no texto, o que vai em itálico, o que não vai. Ele corrige questões de paralelismo, um monte de detalhes que ele tem que estar atento no momento do trabalho dele. E é importante também que ele conheça muito bem o manual de estilo da editora para que ele faça todas as adequações e padronizações que são próprias daquela editora. Antigamente, o copy era feito no papel. A editora imprimia aquele livro todo com uma entrelinha boa para o copy poder escrever. Hoje em dia, eu acredito que a maioria das editoras já trabalhe com esse tipo de trabalho em Word, usando o recurso de controlar alterações. Depois que o copy é finalizado, o material, o texto, volta para o produtor editorial e aí chega o momento da validação do copy, que lá na campus a gente chamava de preparação de originais. A gente dividia entre copy desk e preparação, mas eu já vi que a maioria das editoras chama o copy desk de preparação de originais e essa etapa de validação do copy. Então, nesse momento, o produtor ou produtora, ela vê tudo que o copy, todas as intervenções do copy e ela aceita ou não as intervenções, faz intervenções que ela sente que são necessárias, adaptações também. É o momento de tirar dúvidas do copy, do próprio tradutor, que às vezes manda um relatório com dúvidas. Ela pode resolver dúvidas do copy com o tradutor, mas também dúvidas do tradutor com a editora original ou com o próprio autor. Se for uma questão de terminologia e não tiver tido uma revisão técnica, ela pode entrar em contato com algum profissional para fazer uma consulta, porque às vezes o livro não precisa de um revisor técnico, mas existem dúvidas pontuais. Esse é um momento muito importante porque é o momento em que o conteúdo se fecha e o arquivo tem que ser preparado para ir para as próximas etapas, que são justamente as de paginação, que eu vou deixar para um próximo vídeo, porque eu acho que vai ficar muito longo se eu continuar aqui. Então eu dividi mais ou menos assim, essa
parte inicial de fechamento do conteúdo aqui. E para terminar esse vídeo, eu queria usar uma analogia que eu usei no texto que eu deixei o link aqui embaixo, que eu publiquei no blog da Calliope, que eu faço uma analogia do processo editorial com o mercado de joias. Então eu costumo dizer que o trabalho do tradutor é um trabalho muito duro, igual ao de um minerador, né, que entra lá na mina, minerando, batendo em pedra para tentar tirar e achar pedras preciosas, né? Então, o texto do tradutor, em geral, por mais trabalhado que seja, ele precisa ser polido como uma pedra preciosa. E se essa matéria-prima for boa o suficiente, ou seja, se for um diamante e não um pedacinho de carvão, esse texto tem a chance de se transformar num material de primeira linha. Agora, se o trabalho do tradutor ou da tradutora for um carvãozinho, o máximo que vai conseguir é um carvão lapidado, porque não dá para fazer milagre. Por mais que os outros profissionais sejam excelentes, se a matéria-prima não for boa, o resultado final não vai ser o que poderia ter sido. Por isso é muito importante que o tradutor tenha um trabalho de qualidade para facilitar todas as etapas que vêm depois do seu trabalho. Não tem preço para uma editora. Por isso que é tão difícil entrar no mercado, porque os produtores editoriais, as assistentes editoriais e editoras assistentes, enfim, seja lá qual o nome for, elas estabelecem uma relação de confiança com os profissionais. Sabem que não vão ter problema com essa equipe que elas já têm. É sempre um risco quando chega alguém novo. Se vocês tiverem uma primeira chance, agarrem com todas as forças e apresentem um trabalho muito bom para que o produto final de vocês seja um diamante e não um carvão. Eu vou ficando por aqui. Já deixem um like aí de vocês, deixem comentários, dúvidas sobre as etapas editoriais e no próximo vídeo eu vou falar sobre o que vem depois da preparação do texto. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.